E os vermes e vírus ressuscitados? Como é possível? Como funcionaria o metabolismo desses seres? Abraço a todos. Aí, o que vocês estão achando dessa... Não é 46 mil anos? O último foi um verme, um nemateuminto, parecido com uma espécie vivente, e é o mais antigo que eles reviveram, 46 mil anos. Então, mesma coisa. É de ontem. 46 mil anos é de ontem. 46 mil anos é de ontem. Mas como é que revive um verme? Na verdade, não revive, ele estava vivo. Congelado? Ele foi congelado. Em estágio de animação Em suspensa. estado chama criptobiose. Então ele tem mecanismos para sobreviver. Mas isso aí é o lance do permafrost lá, aquela coisa, Isso, né? eles fizeram Tá um buraco no degelando permafrost. tudo. Então, mas nesse caso foi de uma análise mesmo. Ah, tá. Eles estavam tirando aqueles Tiraram tubos o testemunho. de gelo, testemunho. Como é que é, Emílio? O quê? Como é que é o corte aí? O corte do O testemunho. corte do testemunho? Então eles tiraram o corte do testemunho e aí lá dentro eles acharam o bicho congelado. Não, o corte é o que vão fazer desse seu trecho aí. Esse Tem é o problema, eu corte. repito. E aí lá tinha esse nematóide que o bicho, ele meio que reviveu, na verdade. Não é os cientistas fizeram, não foi o Frankenstein. Não dando deram um choque. não. Ele tava salvo. É. Sabe quando você desliga o videogame, você liga no dia seguinte, tá no mesmo lugar que você parou? É isso. Exatamente. Porque isso. esse bicho ele tem um metabolismo, ou tem Hiperresistente. hiperresistente que ele consegue. Não é que nem ressuscitar um mamute congelado Não, e querer. Não, Não é até outra porque o coisa. mamute está morto. Sim. Esse Aquele bicho não verme, tava tecnicamente, morto. ele não morreu. Ele só, tipo... Ah, mas Parou. Aí, tá, mas aí não tem graça porque é só o verme que a gente consegue ressuscitar, então, né? Não, Parou aí. Não tem graça até a gente saber o que esse verme Exato. pode fazer, meu amigo. A gente Exatamente. não Ele puxa duas sabe. facas, pula no pescoço do cientista, né? Cara, tem muito Esse filme, verme muito pode fazer. filme de alienígena que começou assim, rapaz. Ó, Olha aí. Muito vai ser profético aí daqui a pouco. ó. É. O maior, tem um risco com Tinha um filme ruim pra cacete, que era exatamente isso. Os caras descongelavam um bicho do permafrost lá, e por causa do aquecimento global, tal, não sei o quê. Nossa, é um filme tão ruim que eu não lembro nem o nome. Que bom. Enigma de Outro Mundo. Não, tem o Enigma de Outro Mundo que não é um filme Que ruim. descongela o bicho. Né? Não, os caras descongelam alguma coisa que tá lá e eles descobrem uns bichinhos que parecem um tatuzinho de jardim. O Sérgio já lembrou do filme. Que, na verdade, na pira deles, era um vertebrado. Era um vertebrado que desenvolveu a segmentação e o parasitismo em tamanho pequeno e tal. Uma forçação de barra tão grande, meu Deus do céu. E aí ele tinha, sei lá, 10 mil anos, graças à última glaciação. E aquilo que justificava por que da extinção da megafauna. A megafauna foi extinta por causa Aquele bicho que acabou com a megafauna, daquele não bichinho. foi a gente. E o permafrost lá foi o único lugar em que preservou. E aí descongelavam, né? E aí azedou o pé do frango. E aí azedava o pé do frango e matava todo mundo. Entendi. Né? Era uma coisa assim. Contaminação? Eu acho que esse filme é por que você achou? Era pra ninguém saber. Não é pra divulgar. É porque aqui a gente horrendo. divulga Olha, mas- filmes... É horrendo. Contaminação. Qual é o nome do ator? Tem um ator que faz. Eu quero trabalhar mal nesse filme. Ele é ator ou ele está ator? A profissão então dele tem é que- ator É ou... o Val Kilmer, é o Val Kilmer. Então ele trabalha mal em geral mesmo. Então é um ator. Não, mas esse é um tema legal. Não é só nesse filme, mas tipo, eu tô falando. Putz, os fãs do Val Kilmer vão me matar, né? Mas tudo bem, eu não conheço É, tanto porque o trabalho grande dele. É, o grande fã-clube fã- brasileiro do Val Kilmer. Cara, eu você não está duvido. vendo essa live? Eu não duvido. Ele tá chegando com tochas aqui no estúdio agora. Pois é. Mas o, Cara, eu não duvido que tenha um grande fã-clube do Val Kilmer, velho. Qual é o problema? mas o maior risco... A grande atuação dele no Batman 3. Não, Batman, Batman 3. Nossa senhora. Mas o que um ponto filme não importante de ajudou. falar é que existem, por exemplo, alguns lugares em que as últimas pessoas que tiveram varíola foram enterradas debaixo Então, do isso gelo. aí que eu ouvi falar. E aí? E aí o risco começa a ser maior, porque já eram coisas que interagiam com a gente, a varíola é a doença que mais matou na história da humanidade, e esses corpos eles estão simplesmente descongelando e aparecendo do nada, e nós não somos vacinados contra Mas a aí varíola, o por vírus exemplo. que tá ali, ele pode voltar numa boa? Como que é? Existe uma possibilidade Ah, desse é? vírus voltar a estar ativo. Mas- Vírus volta. vírus volta. Só que eles são em lugares bem isolados. Mas a humanidade Ele nunca volta e mais- morre de novo, né? É descongelado, haha! E aí aquecimento global. Exato. Pronto. Na verdade, Enfim. esse lance de vírus, quando a gente está falando de vírus, porque o verme, né? O pessoal lembra do verme porque é parasita e tal, mas, gente, verme parasita é, sei lá, 10% da quantidade de verme que existe no mundo. Né? A gente lembra só porque É o que a gente importante, é que a gente estuda. Mas quando você vai olhar a parte de vírus,
O louco não é isso. Por exemplo, nós temos agora o vírus, né, da Covid, que causou isso tudo, que o pessoal fala que poderia... Não, vou pegar um exemplo melhor. O vírus da gripe suína, que substituiu a gripe anterior. Né? Tanto que o pessoal até falava que o vírus... E o vírus anterior era o vírus da gripe espanhola. Né? Que também substituiu outro vírus. Por quê? Porque a gente vai adquirindo resistência. Quer dizer, não é que adquirindo resistência. Morre quem não tem resistência. Quem sobrevive é quem tem. A menos que tenha vacina. E aí o vírus vai sendo substituído, né? Aquelas linhagens mais que o pessoal tinha mais resistência desaparecem e ficam só as outras. Então, a gripe espanhola, que matou milhões lá na década de 10, de 1910 a 1900 e não sei quanto, né? O vírus depois, né, do nascimento dos nossos pais, da gente e tal, não sei o que lá, esse vírus depois era o vírus que estava aí comum e não estava matando. Quer dizer, estava matando, muita gente morria de gripe, mas não era uma pandemia. Né? Então, agora, se a gente entra em contato hoje com o vírus, antes da gripe espanhola, o vírus que não existe mais, que é anterior da gripe espanhola, eu não tenho defesa contra esse vírus. Ah, entendi. Não entrei em contato com ele, É sei uma lá. linhagem anterior, você diz, né? Que a gente, então. a gente pegou uma linhagem aqui. Se a gente Talvez pega quem antes- tenha resistência a esse vírus seja o pessoal que hoje está com mais de 100 anos. Né? Mas se não for o pessoal que está com 100 e poucos anos, ninguém mais tem resistência contra esse vírus, que é um vírus diferente. Né? Então, se você descongela um vírus que era uma gripe bunda, sei lá, há 10 mil anos atrás, você descongela aquele vírus, ele pode matar todo mundo e não tem vacina. A vacina da varíola, pelo menos, ela está guardada. Sim. Né? Em algum lugar ali Os tá. Estados Unidos, Você pega eles e- têm guardado as coisas justamente porque eles tinham medo da bomba de varíola. E o pessoal, na época que o Saddam Hussein ameaçou, ou alguém vazou uma história de que o Saddam Hussein teria uma bomba de varíola. Porque aquela coisa, ninguém com menos de 50 anos tem vacina da varíola. Então, aí falou assim, então vamos fazer tomar cuidado com a bomba de varíola. E aí os Estados Unidos começou a produzir vacina de varíola, que ele não fazia desde os anos 70, para começar a vacinar o pessoal e falar, ó, se cair a bomba de varíola, agora nós temos. Tá todo né? mundo prevenido aí. Então o problema é quando você tem uma doença que a gente não tem defesas, né? A gente não tem defesas, aí isso é uma coisa complicada. Tem várias histórias de povoamentos, né, da história humana em que você teve uma mudança populacional gigantesca só por causa de doença. A melhor história que eu tenho em relação a isso é que, com a chegada dos europeus, com a invasão dos europeus no continente americano, quando eles chegam em 1490, 1500, a população morre de doença. Inclusive gente que nunca tinha entrado em contato com o europeu, porque a doença vai passando de tribo a tribo. Tem cálculos que mostram que 90% da população das Américas desapareceu. E isso é tão relevante E tipo, sei lá, 20% chegou a conhecer um europeu. Isso, a maioria não conheceu. Entendeu? E aí o que é mais louco é que isso é tão relevante que as áreas de plantio ficam abandonadas, já que a população morreu, as florestas crescem, e essa queda populacional é tão grande que a gente entra numa mini era glacial depois de 1500, porque a população da Europa foi... A população das Américas, dos indígenas americanos, eles foram praticamente extintos, só 10% sobreviveu. E aí o clima do planeta muda porque as pessoas não estavam ali fazendo agricultura mais. Dizem que Então- também aconteceu isso com o Gengis Khan. Né, que ele matou tanta gente que chegou a mudar o... Mudou o clima. Mas isso é uma coisa interessante. Por exemplo, continuando com essa questão de doença, muitas pessoas tentam entender ainda o que aconteceu na Europa, por exemplo, né, e isso daí foi uma pesquisadora da área que tinha me contado. Por que é que você teve uma expansão indo-europeia lá na Europa que gerou os idiomas que a gente conhece hoje, né, que são os idiomas eslavos, os idiomas celtas, os idiomas românicos, tal, não sei o quê. Por que é que eles conseguiram se expandir tão rápido sobre as culturas megalíticas lá, que eram as culturas que construíram Stonehenge, que construíram aqueles túmulos gigantes, tal, não sei o quê, né? O pessoal que empilhava a pedra. Falou assim, pô, essa galera aí, será que eles eram tão mais adaptados tecnologicamente para matar todos os povos dos megálitos lá, que o pessoal até acredita que seja parcialmente Cro-Magnon, tal, não sei o quê? Será que eles eram tão tecnologicamente melhores? E aí o pessoal falou que talvez existe uma corrente que talvez não. Talvez os indo-europeus lá, partindo do Cáucaso, lá, do norte do Mar Negro, lá, tenham levado algum tipo de doença, alguma coisa assim, talvez até peste bubônica, pode até ser peste bubônica,
E aí tem acontecido a mesma coisa. Os indo-europeus, na verdade, eles foram indo pela Europa e ela estava vazia. Mas ela não estava vazia porque não tinha ninguém morando antes. Simplesmente as pessoas foram morrendo de doença antes, e aí os caras chegam lá, sei lá, em Stonehenge e falam, quem fez isso? Alienígenas. Fica uma coisa assim, tipo, como que isso aqui tá aqui, né? E tanto é que o pessoal sempre associa essas pedras gigantescas aos celtas. Até por causa do Asterix lá, que levava o menino e tal. Mas, na verdade, não. Os celtas, eles não faziam aquelas estruturas. Aquilo lá já estava lá quando os celtas chegaram. Olha só. As culturas megalíticas, elas são pré-célticas. Então, isso é um exemplo de uma doença, quer dizer, de uma possível explicação pode ser uma doença. E peste bubônica, que foi a maldição lá da peste negra lá na Europa, lá na Idade Média. Né?